Mudar a si mesmo em busca de um outro modo de ser talvez seja nosso maior desafio em tempos de grandes contrastes como esses que vivemos. A maioria de nós ainda é refém de alguma violência, julgamento ou preconceito. E diante dessa visão, o machismo é um assunto que ainda demanda muita discussão e muita mudança. Não só a mulher, mas tudo relacionado ao feminino ainda é colocado em segundo plano, sustentado por concepções que se reproduzem por diferentes meios, na mídia, na escola, em igrejas, na família. O fato é que o machismo ultrapassa qualquer limite ético e até mesmo prejudica o desenvolvimento de uma série de pilares da sociedade. Na entrevista de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre esse tema com uma grande especialista da área, a Fernanda Lopes, secretária da Mulher da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficute. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, agradecer o convite. Um tema que está sempre, infelizmente, em voga, mas que é tão importante ser debatido. E nós também traremos um olhar masculino para a nossa entrevista que busca desconstruir o machismo e somar em nossa luta. Aqui no estúdio nós recebemos Sandro Saião, consultor e pesquisador no Instituto Maria da Penha e um dos autores da cartilha Sexo Frágil, um manual sobre masculinidade e suas questões. Seja bem-vindo também. Obrigado, Mona. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Acho que vai ser um encontro super interessante para a gente debater um tema mais que urgente, que é a questão do machismo estrutural e como isso se reflete na violência contra as mulheres, principalmente. Vamos já mostrar essa capa dessa cartilha. A cartilha que está aqui ainda em fase de elaboração, mas já está saindo do forno, o filho está nascendo aqui, a filha, Então, a gente brincando com essa questão da fragilidade, que sempre é atribuída às mulheres, e que como ela está presente no ser homem, levando a uma série de atitudes muitas vezes não bem-vindas entre nós. Bem, eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e começa agora mais um episódio do podcast Febraban News. Sandro, já que a gente falou nela, vamos já explicar o que é exatamente essa cartilha Sexo Frágil e para quem é. Pois é, essa cartilha ela foi pensada para a gente tocar de uma forma palatável, numa linguagem muito acessível, uma espécie quase de uma conversa com o leitor, tocar em temas que são muito singulares em nosso dia. Assim, Então, acho que principalmente se fala num autoconhecimento, esse homem se autoconhecendo, olhando para si. A gente estava conversando antes nos bastidores aqui, falando como o homem fala de tudo. Nós homens, falamos de tudo e temos muita dificuldade de falar de nós mesmos. Então, ela é um convite para que esse homem olhe para si mesmo. Não estamos falando aqui necessariamente da orientação sexual, mas a gente está falando no que é como a gente aprendeu a ser homem dentro dessa sociedade. Então, a cartilha ela vai percorrendo esses elementos, desmistificando, desconstruindo outros, trazendo reflexões para outros pontos que eu acho que são fundamentais para essa construção de um novo modo de ser, que é aquilo que tu falavas logo no início. Nós conseguimos ter um avanço tecnológico imenso, mas continuamos repetindo formas muito arcaicas, muito antigas da nossa forma de agir uns com os outros e principalmente do homem em relação à mulher e da sociedade em relação à mulher. Uhum. Bom, Fernanda, como é que o machismo se manifesta em diferentes aspectos da vida cotidiana, como no ambiente de trabalho, na mídia e nas relações pessoais? Até pegando o gancho aqui do Sandro, porque é algo arcaico mesmo, o que as mulheres pedem e todos os grupos que são aí minorizados, na verdade, querem é igualdade. E o que a gente tem hoje na sociedade, ainda hoje, é uma estrutura, um machismo estrutural que impacta as mulheres em todos os aspectos da vida. As mulheres sofrem em tudo. A gente, para ir numa padaria, estava inclusive conversando com o Sandro, você tem um monte de preocupações que um homem não vai ter. Você vai viajar sozinha, vai sair de casa a partir de um certo horário, tudo é uma preocupação para a mulher. Então, logicamente, isso vai ter um impacto no dia a dia do trabalho, e acho que por isso é tão importante a gente falar sobre isso, a gente conversar e pensar em como diminuir esses impactos. O importante é isso, conversando, entendendo quais são essas questões, a gente consegue, de alguma forma, trabalhar para que a gente chegue na igualdade, que é o que pedimos. Uhum. Sandra, a gente vê que o machismo se revela nas interações online, nas redes sociais.
podia falar um pouco disso. Eu acho que as mídias, principalmente a internet, ela amplificou e deu um espaço de voz para coisas que muitas vezes a gente até se reservava em dizer. Parece que as pessoas perderam um pouco a vergonha, né, de dizer certas coisas, né? Então não é só contra as mulheres, mas contra a questão racial também, a questão das diferenças sociais, quer dizer, as pessoas se sentiram de um certo modo autorizadas, né, a falar, e aí formam-se grupos onde tu tem uma reverberação dessas ideias, né? O primeiro ponto é ultrapassar essa barreira de dizer que nós não somos machistas. Nós somos sim machistas. Nós somos sim preconceituosos, nós somos racistas, nós somos classistas, né? E reconhecer isso é o primeiro passo para você alavancar a mudança. Isso não significa que você fazer um autoflagelo, né? Ah, meu Deus, eu sou assim, porque isso também nós somos também restos de tempo, né? Nós herdamos formas de ser, aprendemos a ser assim com os nossos pais e esse com os nossos avós. No entanto, nós continuamos reproduzindo essas questões. Isso aparece muito nas redes sociais, né? Então, essa mulher sim mereceu isso, aí aparece ela levando um tapa, sim, a mulher tem que levar um corretivo. Nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, em Pernambuco, com mais de 2.500 pessoas, e entre as perguntas a gente achava que todo mundo ia dizer que não. A gente colocou isso fazem 2 anos, a gente ainda está já reverberando isso na produção, e a gente colocava assim, sim, toda mulher merece um corretivo do homem. Tipo assim, se ela fez alguma coisa errada, apanhar, por exemplo. E a gente achava que ninguém ia dizer... Nossa, que absurdo. Que absurdo! E as pessoas, inclusive mulheres, afirmando que sim. Então, que a mulher é frágil, que a mulher ela precisa ser tutelada por um homem. Então, isso desvela coisas que precisam a gente olhar com muita seriedade. Aí tu vê o quanto nós precisamos tocar e acessar essas questões, por mais dolorosas que elas sejam. E é uma coisa que a gente tem visto também, que não é fácil para o homem acessar o machismo. Por quê? Porque, primeiro, ele descobre que ele está reproduzindo isso em casa, e às vezes ele percebe essas relações que a gente até hoje classifica como tóxicas, ele vê isso na relação do pai dele com a mãe dele, e vê isso na relação do avô com a avó. Então, quando a gente acessa a questão do reconhecer que se é machista, não é também uma coisa fácil. A gente tem antídotos para não reconhecer. Porque acessar essa dimensão machista é começar a perceber na sua própria história como aquilo foi sendo multiplicado. Como a mãe sofreu, como a mãe foi oprimida, como ela teve que abandonar as coisas, como a avó também passou por isso. Então tu resgata também um sofrimento de família, né? Então eu entendo também por que os homens às vezes têm uma rejeição a falar sobre isso. Eu li um dos livros, um dos trechos de textos aqui, uma coisa muito interessante que fala sobre os papéis que a gente atribui aos diferentes gêneros, né? Não existe apenas uma maneira de ser homem e nem uma maneira de ser mulher. O que constrói essa ideia são dinâmicas que fazem parte da construção cultural, do tempo de uma sociedade, né? Então, pergunto para você, Fernanda, em que medida o machismo pode contribuir para a violência de gênero, né? E como isso afeta a segurança e a integridade não só das mulheres, mas de pessoas LGBTQIA+, que têm o feminino como sua principal expressão? O que a gente presencia e o que a gente vivencia, né, e como mulher posso falar, porque o que a gente vivencia é que você é mulher, você é colocada mesmo, é o que está ali na cartilha, um sexo frágil. Então você é passível de violência, acho importante isso que a gente estava falando aqui, o quanto as redes sociais dão força para isso, porque às vezes você estava ali num grupo, ou na sua família, num grupo de amigos, no seu trabalho, e você tinha uma opinião e guardava para você, porque aquilo ali não reverberava naquele grupo, né? Ninguém te apoiava, mas nas redes sociais, como a gente amplia tudo muito, você sempre vai achar alguém que concorda com você. E aí o que você precisa é que alguém concorde para achar que você tem razão. E aí, quando a gente fala dessas violências, do quanto é difícil para a mulher realmente sair de casa, sobreviver, a gente vê desde uma menina. A gente cria essas meninas já preocupadas com que roupa elas vão usar, com como elas vão sentar, onde elas vão poder ou não ir, com quem elas podem falar. Então, você é criado estruturalmente, já tendo uma série de medos, uma série de cuidados que você vai ter que ter. Não tem como isso não ter um impacto no dia a dia da sua vida.
E aí o que a gente vê quando a gente coloca aqui a população LGBTQIAP+, o homem que vai ser ali discriminado muito mais dentro daquela comunidade, também é o homem que tem trejeitos femininos, porque a gente ainda vê que essa feminilidade ela é tratada como algo ruim. A gente esquece que as mulheres e toda essa feminilidade que as mulheres trazem, mas não necessariamente tem que trazer, porque não são todas também que trazem, o quanto isso é importante num momento de cuidado. Então, essa mulher é importante, esse modo feminino é importante quando eu vou cuidar dos filhos, quando eu vou cuidar dos idosos, que também é algo que sempre recai sobre as mulheres na sociedade, mas para outras questões é ruim. Será que é ruim mesmo? Será que não é tão mais importante a gente ter essa diferença de olhares ali num ambiente, no trabalho? Uma mulher que talvez olhe para um outro lado. É isso, né? São pessoas e que a gente possa ter essa diferença de visão. No mundo corporativo, Uhum. especificamente no setor financeiro, Sim. bancário, como que isso é encarado? Porque a gente vê muitas mulheres, às vezes, reproduzindo comportamentos masculinos, Sim. né? Elas têm uma atitude, um jeito de se vestir masculino. Então, essa diversidade, ou pessoas que se expressam mais LGBTQIA+, e que são assumidas, como que você vê isso? Eu acho que vem mudando muito, mas é isso, a gente tinha, até uns anos atrás, você entrava ali, tinha uma gerente na agência, era uma gerentona ali, né? Era alguém que muitas vezes não podia ter nem esses trejeitos femininos. Muitas vezes essas mulheres que ascendiam dentro dos bancos sequer tinham filhos. Eram mulheres que optaram por vou me dedicar 100% à carreira, porque o homem ele pode ter filho, porque o filho não impacta na carreira do homem, né? Ele tem um impacto na carreira da mulher. E aí o que a gente via muito era mulheres que conseguiam ter essa ascensão, mulheres que fizeram essa opção. Hoje eu vejo sim, a gente tem uma mudança, tem mulheres, e aí o quanto é importante a gente debater isso. Se eu divido realmente as tarefas, se eu compartilho as tarefas, a mulher ela pode ter filhos, porque o homem vai ter uma participação ativa e vai também cuidar dos filhos, vai também cuidar das casas, é uma divisão de tarefas. Mas ainda assim é muito difícil no ambiente profissional. O que a gente vê ainda refletido é que as mulheres, mesmo com nível de escolaridade, então as pesquisas aqui na nossa categoria bancária mostram que mulheres, quanto mais escolaridade elas têm, maior é a diferença salarial dentro dos bancos. Então, a gente tem na base ali, nossa categoria tem um acordo de trabalho que garante o mesmo salário de ingresso para todos, mas aí conforme você vai subindo os degraus ali na carreira, você tem cada vez menos mulheres. E com um impacto grande na diferença salarial, mesmo elas tendo mais escolaridade, se preparando mais, porque são essas relações no dia a dia que acabam culminando nisso. Então, às vezes eu tenho um homem e uma mulher ali muito bem preparados, mas aquele homem que é quem vai ser o responsável naquele momento por escolher quem vai ser o gerente, quem vai ser um superintendente, e aí falando de diretores, vice-presidentes, quanto mais alto, maior esse impacto, ele vai muitas vezes se relacionar melhor com o homem. Então, ele vai querer aquele homem ao lado dele, ele vai escolher aquele homem porque vai por todas essas questões de você se relacionar melhor, você entender muito mais como funciona a cabeça de um homem. Então, quanto mais a gente tem mulheres chegando nesses postos, acredito que mais você vai trazendo essas mulheres. A gente sempre fala que quando uma mulher sobe, ela puxa as outras. Uhum. Sandro, machismo, virilidade e masculinidade são a mesma coisa? Isso é uma questão muito importante, né? Isso que a Fernanda estava falando, né, que se reflete nessa diferença salarial. Eu estava agora, só para não perder uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a gente reconhecer que cada ser humano é um potencial de competências e habilidades. Nós somos inteligências, e eu acho que a inteligência das mulheres, em muitos momentos, elas são aprisionadas por esse machismo estrutural. Porque os homens, eu fico olhando aqui, a gente no estudo já cheio de homens, né? E eles ficam, acho que na cabecinha deles, mas isso aí será mesmo? Porque o homem é homoafetivo, né? Ele faz o grupinho, o homoafetivo que eu digo assim, não é o homossexual. Tem os homossexuais, mas o homoafetivo é porque ele vai no futebol, ele gosta de estar com homens, ele gosta de estar no bar com homens, ele gosta de estar no... os homens gostam de estar com homens mais do que conversar com as mulheres, né? Então, isso às vezes pode representar o fato de que as mulheres não têm competências e habilidades. E quando tu tem um espaço plural, diverso, colocando as pessoas em pé de igualdade, no sentido de que com as suas diferenças elas vão contribuir,
o setor empresarial cresce e todos os meios crescem muito, né? Então aí entra essa questão dessas diferenças que a gente vai colocar entre o machismo. Isso é uma outra questão muito importante, que agora vem a ideia assim, o feminismo, essas mulheres feministas que negam os homens. O feminismo não é o contrário do machismo. Porque o machismo, ele é uma compreensão hierarquizada das pessoas, no fato de que o homem é mais e a mulher é menos. Eu sou o primeiro e você é o segundo. Que nem Simone de Beauvoir dizia, né, que escreve o segundo sexo. O segundo sexo é a mulher. Isso é uma construção, ela mesma diz, ninguém nasce mulher, torna-se mulher porque a sociedade... Porque ninguém nasceu sendo o primeiro e segundo, primeiro lugar e segundo lugar. A sociedade que constrói ensina as pessoas a serem isso. Então o machismo, ele parte do pressuposto que a gente pode falar, espernear e dizer, mas acessar isso que está lá por trás dizendo não, mas eu sou mais. E a mulher é menos, a mulher sempre vai ser dependente, ela sempre vai precisar, não adianta vocês dizer, porque na verdade quem vai mandar no fundo é o homem. Então isso é o machismo. O feminismo já são as lutas das mulheres por romper esses estereótipos, romper esses preconceitos. E aí a gente entra com outros dois conceitos, que é a virilidade e a masculinidade, porque são conceitos também que hoje se vê eles no campo muito cultural, como a gente interpreta. Porque a gente tem uma virilidade, a ideia de virilidade, se a gente for acessar ela, tem muito a ver com essa energia, a pulsão e as energias que o homem tem, principalmente numa fase da vida, né, onde ele tem uma dinamicidade sexual muito grande, né? Então, um homem mais viril, e aí se associa com isso a agressividade, que é uma coisa muito interessante. Que o homem mais viril é aquele que é mais agressivo. Isso a gente tem que quebrar. E uma coisa muito interessante, porque por esse contato com os homens, né, que a gente tem um círculo só dos homens falando, porque assim, o homem filtra. Quando tem uma mulher, ele filtra para dizer o que... Ele já sabe o que vai agradar o ouvido da mulher, no sentido assim, não posso falar. Quando os homens se reúnem, eles largam aquelas peças que estão escondidas, entendeu? Então, outro dia eles me perguntaram assim, professor, eu perguntei, o que é ser homem? Quando tu pergunta para eles o que é ser homem ou o que é masculinidade, eles associam com a sua performance heterossexual na relação sexual. Ele vai dizer, homem é aquele que transa com a mulher. As mulheres não dizem isso quando você pergunta. A mulher não vai dizer, eu sou mulher porque eu transo com homem. Não, porque normalmente, porque também estão imersas, elas vão dizer, porque eu sou mãe, porque eu tenho sensibilidade, eu tenho isso, O homem vai descrever a sua heterossexualidade. E eu digo, eu não estou querendo falar sobre a tua orientação sexual, deixa isso aí para depois, que é um medo deles também. Quando a gente vai falar sobre... porque o homem, essa fragilidade é fruto do medo. O homem é cheio de medo. Ele pode abandonar, mas não pode ser abandonado. Entendeu? Ele pode mandar, mas ele não pode ser mandado. Ele pode trocar a mulher quantas vezes for, mas sentir-se trocado, tanto que ele vai e mata. Né? Imagina o homem, ele tem um medo tão grande, e aquilo é tão sofrido se sentir abandonado, que se a mulher ameaça abandonar, ele entra lá e dá não sei quantos tiros nela. Um só matava, mas ele dá 20, 30 tiros, porque ele está tentando, na verdade, matar o sofrimento que pode vir ali. Então esse homem, né, que ele confunde a virilidade, a gente pergunta para ele, o que é ser homem? Aí ele diz assim, então tá, não fale da sua performance heterossexual lá na transa, não precisa me contar como é que é a tua transa, mas me fale o que é ser homem. É ser corajoso, é ser honesto, é ser forte. E eu disse, mas meu amigo, e aquela senhora que mora lá no interior, que o marido abandonou com 15 filhos? E muitos ali aconteceu isso. Ela não é forte? Ela não é forte, não é corajosa. Essa mulher não tem fibra. Essa mulher não tem força. Porque como a gente olha o homem como o contrário da mulher, se tu bota características para o homem, logo a mulher é frágil, é doce, é aquela coisa meiga, esquálida. Não, o machismo e o machismo estrutural são essas representações que colocam a gente em níveis hierárquicos diferentes. Então, quando tem um homem que tem uma performance também como a mulher, vai ser colocado, ele é duplamente culpado, isso que é interessante, porque o homossexual, por exemplo, ele era um homem, mas que decaiu ao segundo como mulher, então ele é quase como se fosse duplamente culpado. Então o machismo, ele vê a mulher como um ser inferior, o machismo estrutural é essa lógica, mas ela diluída entre nós, que às vezes a gente não percebe, numa risadinha,
né, ela assumir um posto de chefia, mas eu vou ter que afetar ela. Então eu acho que ela não é bem mulher. Eu começo com algumas coisas para desmistificar isso. Então eu acho a virilidade, essa questão da força, muitas vezes atrelada à violência, e a masculinidade, que é uma construção social, que aí sim a gente precisa rever ela, né? O homem sim pode ser afetuoso, sim o homem pode ser doce, pode ser meigo, sem pode problema chorar. nenhum. Isso pode chorar, né? Que isso não vai diminuí-lo enquanto homem. Então, eu acho que é isso que a gente, quando acessa esses conceitos, através dos conceitos a gente consegue dar um certo discernimento. Eu acho que a grande coisa que nos falta é de saber discernir, né? Saber lidar com essas coisas no campo do trabalho, no campo da vida doméstica e familiar também. Por isso, educação é chave, né? Então, cartilha, palestras, né? E a cartilha Sexo Frágil é um manual sobre masculinidade e suas questões, e ela decorre de uma parceria entre a FEBRABAN, o Instituto Maria da Penha e a Virtus, Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos. Essas ações, elas fazem parte de uma série de iniciativas que a FEBRABAN assume compromisso na assinatura da cláusula 86 do Acordo de Convenções Coletivas, que estabelece medidas para conscientização e prevenção da violência contra a mulher em 3 principais eixos: sociedade civil, entidades sindicais e grupos técnicos sobre diversidade. Entre as atividades estão eventos, consultorias, treinamentos, aulas à distância e encontros com lideranças sindicais para fomentar o trabalho em cooperação ao combate à violência feminina e abrir caminho para uma sociedade que valorize uma cultura de paz e segurança. Então, Fernanda, qual a importância dessa iniciativa que o setor financeiro está liderando, né, no diálogo com a sociedade, com diferentes entidades, né? Como vocês entendem que essas ações conjuntas podem ajudar a sensibilizar mais homens, mulheres até para esse tema? Tem muita mulher machista. As mulheres educadas estruturalmente dentro dessa sociedade machista muitas vezes reproduzem esses comportamentos, essas falas machistas. Então, por isso que a gente precisa tanto falar desse tema. Essa cláusula 86 realmente é um grande avanço, é um avanço para a categoria bancária, é um marco extremamente importante e que em muitas conversas, inclusive com o Ministério das Mulheres, eles trazem essa importância desse pioneirismo da categoria bancária para contribuir para esse debate com o tema. Então, a gente pega uma categoria tão importante dentro do Brasil, que traz esse acordo, esse convênio aí com as ONGs tão importantes também, que fazem tão bem esse debate, e a gente leva não só para os bancários, mas leva para a sociedade. Então, contribui realmente, estruturalmente, com uma sociedade. E aí não só, se a gente pensar além dos bancários, eu tenho clientes dos bancos, mas não só com esses clientes do banco, que vão ser grande parte da sociedade, mas realmente de construir uma sociedade melhor. A gente falou aqui no começo que não adianta eu melhorar dentro dos bancos e a sociedade continuar igual. Inclusive, nem tem como. Como é que a gente pega um bancário ali, ele está numa agência, ele entendeu, ele conversou, mas aí, e aí? E no grupo de amigos dele, na faculdade e em outros grupos familiares? Ele precisa poder falar sobre isso, a sociedade toda precisa entender e conversar mais sobre esse assunto. Então, quando a gente traz aqui as cartilhas, fala sobre esse assunto, consegue levar para as escolas, levar para outras categorias, levar realmente cada vez mais esse assunto, a gente está transformando o Brasil e transformando o mundo em um lugar melhor, que a gente acredita que vai trazer reflexos também para a nossa categoria. Eu falei aqui um pouco antes sobre essa diferença, essa dificuldade de ascensão. A gente ainda tem a nossa categoria bancária, pegando aqui, dá mais ou menos 50% de mulheres. Temos essa participação aí das mulheres grande na categoria. Sim. Tem alguma diferença ali entre bancos públicos, privados, mas na média a gente chega em 50%. Mas mesmo aqui, nós falando de uma categoria que está aí levando esse debate, está com esse pioneirismo e querendo realmente trazer essas mudanças estruturais,
a gente ainda tem uma grande diferença salarial. Então, uma mulher ainda ganha 20%, um pouco mais de 20% a menos do que os homens. Quando a gente fala de mulheres negras, ela ganha mais de 40,6%, mais de 40% a menos do que um homem branco dentro da nossa categoria. E a gente está tendo oportunidade, inclusive, de levar esses debates, conversar com o Ministério das Mulheres, então levar essa realidade e ver que isso é replicado em outros lugares também. Muitas vezes em algumas categorias você vai ter menos participação de mulheres, em algumas vai ter um pouco mais, depende aí muito, porque inclusive é estrutural, né? Essa questão estrutural leva muitas vezes mulheres mais para as áreas de cuidados e menos para umas áreas de exatas, de tecnologia, mas esse impacto, essa diferença salarial, ela se replica em todas as demais áreas. Então, importante falar sobre isso. Tem esse compromisso dos bancos de sim, vamos debater, vamos construir e vamos tentar tornar essa sociedade um pouco melhor. Eu quero colocar o Sandro aqui nessa fala final, Sandro, porque para você falar um pouco da cartilha, né? Ela vai para o digital, ela vai virar e-book, então ela vai estar acessível a todo mundo pelas redes sociais, mas também vai ter mil exemplares, né, impressos. Mas eu queria que você falasse do conteúdo. Pronto. O conteúdo é um passeio por essas questões que mais ou menos a gente está falando aqui, que é uma pontinha do iceberg, né? Porque para mim, crise é sempre um convite para mudança, né? Então, significa a crise, quando tu corta o S, fica crie, né? Fica criar, né? Inventar, sermos diferentes. Essa história de todo mundo sofrer do mal de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, só traz dor e sofrimento, né? Eu acho que os homens que estiverem nos ouvindo, né? Os homens precisam reconhecer que o machismo não é ruim só para as mulheres. E, né, isso está na cartilha também. Quando esse homem, por exemplo, ele aceita o erro, aceita que uma mulher, por exemplo, seja tão inteligente quanto ele ou a mais, né? Não tem problema de alguém ser muito mais inteligente que eu, não tem problema que alguém saiba e seja uma mulher, porque se é um homem ele até aceita, mas uma mulher não aceita. Então, quando a gente acessa isso, eu trabalho muito a ideia de leveza, a gente vai criando uma forma mais leve de ser. Então eu acho que a cartilha ela vai aos poucos vai convidando a gente a olhar para isso, vai refletindo. Então ela tem muitas sacadas assim, esse papo é sério, pense nisso, ela convida, ela é um pouco meio didática, né? É didática para falar sobre essas coisas, e vai fazendo esse convite para que o homem vá acessando, né? Que se reflete esses preconceitos, esses conceitos que nós carregamos, eles se refletem também na homofobia, né? Na transfobia, em tudo aquilo que forge aquela performance que a gente acha que a gente tem que cultuar. Isso já deu o que tinha que dar, né? Então, assim, um convite para os homens, né? Não terem medo de ler, né? Essa fragilidade não vai ter problema, né? Porque essa fragilidade nos traz força. Então, a gente teve várias reuniões aqui na Febraban e isso fica uma coisa linda de ver esse esforço de homens e mulheres da Febraban por dar os braços com o Instituto Maria da Penha, conosco, nós pesquisadores, né, na tentativa de construir e de dizer assim, poxa, vamos fazer uma espécie de pedagogia empresarial, né? Essa empresa, né, esse grupo de bancos, eu falei na época com 5 grandes bancos, né, onde eu apresentei a proposta em nome do Instituto Maria da Penha, e quer dizer, esse conglomerado que diz assim, sim, nós queremos uma nova casa, queremos um novo modo de ser, que isso não vai fazer com que a gente ganhe menos ou mais, mas que sim que a gente vai dar espaço, porque essa toxicidade nos sufoca e tirando ela e deixando ela mais leve, o ambiente mais leve, as habilidades e competências vão se mostrar e a gente vai construir muito mais eficiência e eficácia os nossos desafios. É isso aí. Bom, quero agradecer muito a participação de vocês, mesmo o seu tempo, maravilhoso, a conversa. Agradeço então a Fernanda Lopes, secretária da Mulher da Contraficute, e também ao Sandro Sayão, consultor, pesquisador, filósofo, né, me disse aqui, do Instituto Maria da Penha, e um dos autores da cartilha Sexo Frágil, um manual sobre masculinidade e suas questões. Ele logo vai estar nas redes sociais como e-book e você vai ter acesso também. Obrigado a vocês, da audiência que estiveram aqui conosco, com a gente, esse material, porque esse material possa servir de estímulo para a construção de um tempo em que respeito e a rejeição a toda forma de violência, abuso, assédio ou exploração esteja longe da sociedade.
Vocês podem conferir os melhores momentos das nossas entrevistas pelas redes sociais da Febraban e os episódios completos dos nossos podcasts na sua plataforma de áudio predileta. É só procurar por Febraban News. Até a próxima!